Hoje, gente, vamos fazer um resumão aqui do Quitanda, que foi o episódio do Pesadelo na Cozinha da terceira temporada de terça. E o programa começa mostrando o que vai acontecer no decorrer do episódio, mostrando a dona, que é a Tânia, e ela falando a respeito do restaurante, que o restaurante tinha sido renomado, mas por problemas pessoais ela deixou e foi para São Paulo, abriu lá novamente, teve que demitir os antigos funcionários e trabalhava agora com gente bem mais nova e por aí vai. E aí cortou pro Jacan indo de carro no Fusquinha Azul atrás do restaurante. Quando ele chega lá, ele nota a horta do lado de fora, que isso era um problema por causa dos cachorros, gatos e da poluição. E aí ele entra, o garçom recebe ele. Ele reclama das vestimentas do garçom por ele estar de bermuda e chinela. E aí a Tânia chega, aparece lá para falar com ele. Ela fala sobre ter tido um restaurante renomado e tal. O Jacan pede o cardápio e ela diz que ele está do lado de fora numa plaquinha que fica bem em frente na hora que eles entram. E aí ele pede tudo que tá lá na placa. O garçom oferece algumas bebidas para ele e ele escolhe a tal da gasosa, que é um refrigerante caseiro. Ele oferece alguns sabores lá e o Jacan escolhe de hibisco. Quando a gasosa chega, ele diz que a gasosa é horrível, tem mais gosto de limão do que de hibisco, é praticamente um suco de limão. Nesse meio tempo, Cové chega, ele diz que é feio, diz que a quiche não estava ruim, mas tinha muita coisa no Cové. A salada, ele disse que o pão estava cru, que não tinha cara de salada. A garçonete que ia servir alguns pratos para ele, que era a Maiara, ela dava altas patadas nele, era bem grossa. E o picadinho que ela trouxe, ele disse que estava queimado. A Tânia tentou fazer com que o picadinho disfarçasse o sabor trocando de panela na hora que ela queimou, mas não teve jeito. O arroz que acompanhava o picadinho sem sal e duro, o feijão sem tempero e o próximo foi a costelinha. Ele disse que gostou da costelinha. A Tânia foi buscar algo na horta dela, lá do lado de fora, e o Jacan ficou indignado. Ele disse que não ia comer, que passa de tudo ali. E nesse tempo aí chegou a galinhada, que ele não gostou. O arroz e o feijão tentaram agitar na cozinha, mas ainda estava ruim. Chegou a pescada, ele cheirou, disse que estava estragado e eles mandaram uma moqueca de caju para ele. Ele disse que tinha muita acidez e que era bom. E aí a Tânia foi falar com ele, falando que estava difícil nesses anos, que estava perdida, que não sabia o que fazer e chorava. E depois disso aí, o Jacan foi conhecer a cozinha. Tinha um teto que estava meio derretido por causa de que corria um trem lá. Coisas que não prestavam bem e ela tinha umas três para juntar as três e funcionar uma. Produtos sem validade, uma bagunça do tamanho do mundo. O quarto dela era dentro do restaurante e então era uma bagunça não muito organizada. O Jacan vai embora para voltar depois e ver como é o movimento do restaurante. Quando ele entra, ele pergunta da pescada e a Tânia diz que não tem. Então eles retiram a placa lá de fora porque ela não tinha ajeitado. O povo começa a chegar e os pedidos a sair. Eles tinham um esquema lá de anotar os pedidos em uma espécie de tabela que não dava muito certo. No meio do movimento, a Tânia vai trocar o gás
Sem contar que ela estava sozinha na cozinha, soltando todos os pratos. O povo começa a reclamar da demora de chegar os pratos. Mais clientes começam a chegar. Os garçons, que é a Mayara e o Luan, começam a nadar. E aí os clientes vão na cozinha perguntar o que está acontecendo pela demora. E a Tânia, sem saber qual era a mesa da moça que foi perguntar. Enquanto isso, as mesas do fundo que vão chegando o pessoal, ninguém estava atendendo. E aí, por fim, o Luan foi lá para tentar agilizar, pegou os pedidos de uma vez só. Eles se perdem nos pedidos. As comandas chegam na cozinha e os clientes pegam e saem sem pagar depois de esperar a conta por meia hora. E o garçom não nota essas coisas. A garçonete dá patada na dona direto. Em todo mundo. O Jacan vai perguntar o que é que os clientes estão achando da comida. E a moça disse que a costela estava sem sabor. E a Tânia disse que ia mandar um picadinho para ela. Teve mais reclamação de outros clientes, dizendo que acharam cabelo na comida. E depois desse caos todo, o Jacan reúne o pessoal na cozinha para falar da desorganização, da Tânia ficar na cozinha sozinha e de tudo mais. E aí o Jacan pergunta se eles estavam dispostos a mudar. Eles falaram que sim, ele vai embora. E no outro dia, logo quando ele chegou, ele foi falar com a Tânia a respeito do dia anterior, falar que precisava de ajuda na cozinha, falar de dinheiro também, sobre como melhorar a apresentação pessoal da Tânia. E depois da conversa, eles foram para a cozinha. Jacão foi fazer um prato lá, que era uma pescada, que ia ser a sugestão do chefe, o prato do dia. Enquanto ele fazia, o pessoal do besta lá, porque ele estava cozinhando e coisa e tal, eles foram provar. Enquanto isso, o Jacan saiu para voltar depois. Na cozinha, as coisas pareciam estar indo bem, todo mundo se dando bem, mas esqueceu de colocar o prato do Jacan na placa. O Jacan prova as coisas, os clientes começaram novamente a chegar, o Luan recebe o pessoal, oferece a pescada da Tânia. Dessa vez, tinha uma pessoa mais no salão, que era a Carol, e tinha uma pessoa mais na cozinha, que era a Maria. Porém, a Maria era muito, como é que eu posso dizer, muito novata. Ela não tinha bem uma noção dos pratos e tudo mais. Enquanto isso, no salão, como tinha duas pescadas no cardápio do dia, os garçons começaram a se enrolar com isso. E a Mayara estava um pouco mais calma nesse dia, não estava dando patada em ninguém. Na cozinha, as coisas começaram a dar errado e os pratos sem sair, mesmo com duas pessoas lá. Quando os clientes recebem os pedidos, chegam as reclamações. Mesmo com 3 pessoas no salão, eles não estavam dando conta de tudo. Começa a chegar a reclamação dos pratos do Jacan. O povo da cozinha não se entendia, a Tânia direto reclamando com a Maria. E a Maria começou a chorar. O Jacan acalma ela, conversa com ela. E ela consegue voltar melhor já para a cozinha. E aí as coisas começam a se engrenar. Mas não por muito tempo. Os pratos estavam sujos, não tinha que lavar. E aí como não tinha prato e tinha que mandar os pedidos para os clientes, eles mandaram na travessa. Na hora da sobremesa, a cozinha do salão não se entendia sobre qual sobremesa era para ofertar, que era para ofertar o doce de mamão e a goiabada. Para piorar, acabou as colheres e servir as sobremesas com garfos. Acabaram servindo doce de leite em vez de doce de mamão. E aí a Tânia ficou puta da vida por causa que estavam servindo os doces de leite. Que os doces de leite eram mais caros e ela vendia eles nos potinhos
por um valor mais elevado, essa conseguia mais lucro. Por isso que ela queria que fosse o doce de mamão e a goiabada. Quando finalmente o serviço acabou, o Jacan reuniu todo mundo na cozinha para falar do caos todo que tinha rolado e depois ele foi embora. No outro dia, ele se encontrou com a Tânia e levou no salão de beleza para dar um trato no visual e ele também. Eles conversaram um pouco sobre o restaurante e sobre a mudança tanto dela como do restaurante. Enquanto isso, eles fizeram aquela reforma toda e quando foi à noite, todo mundo se reuniu para ver como tinha ficado o restaurante depois da mudança. Eles entram e começam a ver as mudanças, a horta que agora era toda dentro e muito mais organizada, o salão arrumado, com tudo novo, pratos novos, o quarto dela que era dentro do restaurante, agora não era mais, era um outro salão. Me pergunto onde foi parar as coisas dela, mas tudo bem. A cozinha ficou toda transformada com tudo novo, o teto foi substituído, foram conhecer o cardápio novo, que era focado em uma culinária brasileira e caseira, e também entregaram os uniformes de todo mundo. O Jacan deixa eles provando o novo cardápio e vai embora. No dia seguinte, Tânia reúne todo mundo para que todos trabalhassem se respeitando e com harmonia. O Jacan chega, elogia a organização da cozinha, os clientes começam a chegar e as comandas começam a ir para a cozinha. Os pedidos estão saindo, as coisas pareciam estar dando bem, até que Jacan nota que falta erva dos pratos. E a Tânia foi atrás. Só que o Jacan vai ver na geladeira e as ervas estavam lá. Ela tinha esquecido que ela tinha pegado as ervas. Depois disso, a cozinha volta a andar nos trilhos. No salão, o povo começa a se enrolar. O Luan não consegue dar conta de tudo, pois ele quer fazer tudo e não consegue. Enquanto isso, a Carol serve a sobremesa para quem já terminou, porém, a sobremesa não estava com a decoração completa e ela também não tinha comunicado a ninguém que ia se vir. Também notaram que não tinham feito sobremesa para todo mundo e tiveram que dar uma improvisada. E de pouco a pouco as coisas começam a entrar novamente nos trilhos. Os clientes elogiam muito. Por fim, se encerra o almoço. Jacan reúne o pessoal, elogia a liderança da Tânia e tudo mais. Ele deixa o quadro do programa na parede dela, se despede e vai embora. Esse foi o episódio de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Por que não se inscreve agora? É totalmente de graça, está perdendo tempo. Tem muitas receitas interessantes, fáceis, até para quem não sabe cozinhar. Se inscreve aí, dá uma chance pro canal. E é isso aí, até o próximo vídeo.